Você já parou para pensar quantas oportunidades você já perdeu simplesmente por não ter coragem de falar? Fala rapaziada, eu sou o Lodra e se você é tímido, eu acredito que esse vídeo ele pode te dar um norte de como superar isso. Até porque eu já fui tímido por bastante tempo e eu sei como é horrível isso. Então eu vou falar um pouco sobre esse tema e principalmente mostrar o que me ajudou a resolver isso. Então se aconchega aí e bora pro vídeo. E o que é a timidez? A grosso modo, eu considero ela como o medo de ser rejeitado. O medo de ser julgado, de falar alguma coisa errada, de passar vergonha, de não ser aceito pelos outros. Então é aquele medo que você sente de falar alguma coisa e ser zoado por isso, expressar alguma ideia e ser mal interpretado, ou só de não gostarem da sua ideia, de julgarem alguma coisa que você gosta, aquele medo das pessoas falarem algo negativo de algo seu. Então, por conta desse medo de rejeição, a pessoa ela acaba pensando demais antes de falar, porque ela quer falar da forma perfeita, porque ela tem medo de falar algo errado ou de parecer estranho, porque ela já fica imaginando como vai ser a reação das pessoas, ela fica pensando já no julgamento dos outros, e por conta disso ela acaba não falando nada, mesmo quando era algo bem importante de ser dito, quando ela queria muito falar. E por consequência perdendo muitas oportunidades na vida. A pessoa tímida também, ela tem muito medo de ser o centro das atenções. O fato de ter várias pessoas olhando para ela faz com que ela fique muito nervosa, porque ela vai sentir que tá todo mundo julgando constantemente ela. Também se encaixa no primeiro ponto, que é de pensar demais antes de falar, porque ela vai pensar que vai estar todo mundo pensando já que ela quer falar algo errado para rirem dela. Então, ela apresentar algo em público ou só fazer uma pergunta numa sala, por exemplo, já deixa ela com uma puta ansiedade. Ela também evita muitas situações sociais, porque o fato de ter que interagir com outras pessoas ou até mesmo desconhecidos gera muito medo nessa pessoa. E esse medo, ele não é algo tão irracional assim. Até porque, na maior parte da história humana, as pessoas tinham que viver em grupos. Então, desagradar tal grupo, ou seja, ser rejeitado por tal grupo, significaria ficar sozinho. Nisso, ela ficava sem proteção, sem ajuda para sobreviver. Então, esse medo ele é muito forte por conta disso. É algo que a gente carrega desde antigamente. E outro ponto que fortalece isso é o cérebro evitar riscos. O cérebro a todo momento está tentando controlar os riscos que você vai tomar. Então ele avalia diversas coisas antes de falar com uma pessoa, porque ele está avaliando os riscos que isso pode ter para você. E o grande problema da timidez é que quanto mais a pessoa evita essas situações, menos oportunidades ela vai ter em perceber que esse medo não é tão real assim. Os cenários que ela cria na cabeça dela só estão na cabeça dela. Muito dificilmente esses cenários vão se tornar realidade, até porque cada um está mais preocupado com a sua própria vida do que a dos outros. Então, quanto mais você se esforça para superar isso, mais você vai perceber que as pessoas não estão nem aí. Esse medo é tudo coisa da sua cabeça. E existe uma grande diferença entre ser uma pessoa tímida e uma introvertida. Isso é algo que sempre confunde, mas não é a mesma coisa. Tem um vídeo do Bruno Hatak, que é um vídeo sobre timidez e amizades, onde ele fala bastante sobre isso. O vídeo fez eu perceber que sim, ser tímido e introvertido são coisas completamente diferentes. A pessoa tímida, ela não expõe suas ideias. Ele tem muito medo de fazer isso, ele tem um medo da rejeição. E por conta disso, ele acaba ficando mais quieto na dele. O introvertido, ele fica sim mais quieto na dele, mas ele consegue sim se socializar. Ele tem essa habilidade. Só que muitas das vezes ele prefere ficar sozinho no canto dele porque ele prefere fazer isso. E um exemplo que o Bruno fala é que o introvertido ele ganha energia ficando sozinho e ele gasta energia socializando. Então é completamente diferente do tímido, porque o tímido ele não consegue socializar, ele tem medo de socializar. O introvertido não, ele socializa, mas ele também precisa do tempo dele quietinho. Então é possível sim ser uma pessoa introvertida, só que não tímida. E é importante você saber diferenciar se você realmente é tímido ou se é introvertido, porque daí a tratativa é diferente. Eu, por exemplo, comentei que já fui tímido por muito tempo e também introvertido.
Hoje em dia, eu consegui superar boa parte da timidez, só que eu continuo introvertido porque é da minha natureza. Eu sim, convivo muito bem com pessoas, consigo socializar, porém eu preciso de um tempo sozinho para recuperar essa energia. E como então vencer essa timidez? Eu acredito que o primeiro passo para você lidar com isso é você identificar a origem da sua timidez. Para cada pessoa vai ser diferente, então você vai ter que fuçar um pouco na sua cabeça para identificar a origem. Porém, tem algumas causas mais comuns, como experiências negativas que você teve na sua vida, críticas constantes, bullying, a própria falta de prática social, a baixa autoestima também. Geralmente isso tudo ocorre na infância, mas nada impede de ocorrer mais para frente na sua vida. Mas o importante é você entender qual que é a causa da sua timidez, porque assim fica um pouco mais fácil de você tratar, pois você consegue atacar exatamente o problema. Em resumo, não tem segredo para você lidar com a timidez. Você vai ter que obrigatoriamente interagir com pessoas. É impossível fugir disso, não tem muita escapatória. Porém, você pode tornar isso um pouco mais fácil. E uma maneira de tornar isso mais fácil é você começar com pequenas interações sociais diárias, para você ir perdendo esse medo, para você ir se acostumando mais a conversar com desconhecidos. Então estabeleça algumas metas, como por exemplo, falar bom dia para 3 pessoas todos os dias, pedir uma informação para um desconhecido na rua, pedir um café no restaurante, alguma coisa assim. Alguma coisa que exija pouca interação social, para você ir se acostumando mais a conversar com as pessoas. E conforme você vai fazendo isso, você vai vendo que não é tão difícil quanto parece. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Você iniciar uma conversa com alguém é sempre o mais difícil, mas depois que começa, a conversa só vai. E depois que você já estiver mais acostumado com esse primeiro passo, você pode melhorar isso para, ao invés de só falar um bom dia, você puxar assunto com uma pessoa desconhecida. Uma fila de banco, por exemplo, puxa assunto com alguém. Ah, a pessoa não vai querer falar comigo. Nem sempre. Tem muita gente que de fato não vai querer falar, mas muita gente também que vai se empolgar e começar a falar da vida inteira dela pra você. Nisso você vai transformar esse momento chato, que era esperar uma fila de banco, em uma conversa agradável com alguém. Você nunca sabe. E quanto mais você vai se expondo, quanto mais você vai conversando com as pessoas, mais você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, que é algo totalmente natural conversar com pessoas. E é algo necessário. Você vai vendo que esse medo que você tinha é algo da sua cabeça. Sim, vão ter momentos ruins, vão ter momentos estranhos em que você não vai conseguir se expressar direito, em que a pessoa vai falar alguma merda pra você. Vai, mas isso é normal. Cada ser humano é diferente um do outro. Cada pessoa vai reagir de uma forma a tal estímulo. O importante também é você aceitar que vão ter momentos ruins. É impossível. Isso acontece com todo mundo. Viver em sociedade é isso. E o importante desses momentos ruins é você não se importar com o julgamento. Até porque julgamento acaba sendo algo natural. A gente está sempre julgando outras pessoas estão sempre nos julgando. Pode perceber, quando você olha para alguém na rua, você automaticamente já cria algum certo de preconceito dessa pessoa. Não falo preconceito como algo ruim, mas algo como um conceito sem você conhecer a pessoa. Um conceito da sua cabeça, do que você acha dessa pessoa. Isso é algo natural, isso acontece com todo mundo. A gente faz isso sem querer. Então, não tem como você não querer que as pessoas façam isso com você também. As pessoas vão julgar. A questão é que esse julgamento dura pouco. A pessoa que te julgou não vai nem lembrar de você no outro dia. E vai por mim, as pessoas não estão nem aí pra você. Já vi vários vídeos no Instagram de uma pessoa indo num shopping lotado, gritando, fazendo alguma coisa, todo mundo olhando, e depois segue a própria vida. E era exatamente esse o intuito do vídeo, mostrar que as pessoas, na hora vão se assustar lá e tal, vão pensar um monte de coisa, mas vão seguir com a própria vida delas, não vão levar isso pra elas. Que nem eu comentei antes, cada um tá mais preocupado com a própria vida. As pessoas não dão tanta importância assim pra você quanto você pensa. Você não é o centro das atenções. Isso não é algo ruim, isso é algo libertador. Você não depende dessas pessoas pra nada na sua vida. Não tem por que você ter medo de desagradar. E quanto a essa parte do julgamento, tem um vídeo muito bom do Douglas Flamino,
O título é Fiz pessoas me julgarem pela aparência na Avenida Paulista. É um vídeo mais antigo dele, mas exemplifica muito bem isso. Cada um tem uma imagem dele no vídeo diferente. Ele faz várias perguntas para várias pessoas diferentes e cada um responde de uma forma. Ou seja, você é uma pessoa diferente para cada pessoa. Cada um vai te julgar de uma forma diferente. Você nem sempre vai passar a imagem que você quer passar. Então pare de se preocupar tanto com isso. Se preocupe mais em como você está se sentindo com a sua imagem do que como os outros estão pensando de você. Se preocupe mais com você do que com os outros. Bom, e passando rapidinho como eu superei a minha, eu só consegui lidar com isso quando eu comecei a trabalhar. Porque eu era obrigado a interagir com pessoas todos os dias. E pessoas completamente diferentes de mim. Mas absurdamente diferentes. Então, eu só percebi que eu era realmente tímido quando eu não conseguia conversar com essas pessoas. Eu tinha muito medo, eu tinha muito receio. Eu pensava muito, eu ficava muito nervoso. Foi aí que eu comecei a tratar, que eu comecei a me expor bastante, a conversar mais com as pessoas do que eu era obrigado. Então, eu precisei me esforçar bastante para conseguir superar isso. Para mim, antigamente, atender o telefone era um terror. Hoje em dia se tornou algo natural, mas não foi algo rápido também. Eu diria que eu levei 2 anos para conseguir melhorar bem mesmo a timidez. Então, tenha paciência, porque não é um processo rápido. Vai demorar, vai requerer muito esforço da sua parte, vai requerer que você passe por momentos muito ruins, muito desagradáveis, muito desconfortáveis, mas infelizmente essa é a única forma de superar. Então, se obrigue a conversar com pessoas. E caso o seu problema seja realmente bem grave, cara, recorra a um psicólogo, não tenha vergonha disso. Eu mesmo recorri, eu não passei por isso sozinho. Eu fiquei um tempo em consulta com um psicólogo para melhorar bastante isso em mim e melhorou muito. Então, boa parte das coisas que eu falei aqui no vídeo foram coisas que ele falou pra mim. E, como eu disse, é demorado, mas com acompanhamento é possível. Então, não tenha vergonha de recorrer a isso, porque eles são profissionais que são especializados nessa área. Superar timidez não é eliminar esse medo completamente, mas sim aprender a agir mesmo quando ele aparece. Dando eu de exemplo novamente, eu ainda tenho um pouco disso, mas eu consigo controlar muito mais. Esse foi o vídeo. Eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma a enxergar melhor essa situação. Eu espero que isso te ajude a lidar com esse problema de alguma forma, porque é algo que realmente aprisiona muito a gente, eu sei bem como é. Então é isso. Obrigado por assistirem. Se inscreva, dá um like, comenta o que estão achando. É isso. Uma excelente semana a todas e até mais.